Na quinta-feira passada, eu fui a São Paulo pro lançamento do livro da Paula Boarim, né? E eu gosto muito de otimizar o meu tempo. Então eu pensei, são 5 horas de viagem, eu moro no litoral. É melhor eu ir de BlaBlaCar, porque daí eu consigo responder e-mail, ler um livro, responder ao meu time, acompanhar o que tá acontecendo aqui na minha empresa. E aí eu não preciso me cansar, dirigir, enfim, pegar trânsito, ficar prestando atenção em tudo que tá acontecendo. De uma maneira ou outra eu consigo otimizar meu tempo, descansar e trabalhar ainda. Eu me programei então, né, para poder ir até São Paulo. E aí eu chamei um Uber até a rodoviária. O Uber aceitou a minha solicitação, ficou 10 minutos parado. Depois ele veio até a metade do caminho e cancelou. Isso fez com que eu quase perdesse a hora da saída do BlaBlaCar na rodoviária, que eu já tinha combinado às 14. Porque eu chegaria com folga em São Paulo. Eis que o BlaBlaCar ele não apareceu. Eu mandei mensagem para saber se ele estava chegando. Ele não me respondeu. Ele simplesmente não apareceu. Eu pensei, ele pode ter pegado trânsito, alguma coisa do tipo. Eu vou esperar até umas 2h30, né? Vou dar aqui meia hora de tolerância. Só que ele não apareceu. E aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou a São Paulo? Não tem ônibus saindo agora. Eu volto, pego o carro. O que eu faço? Fui comprar alguma coisa para eu comer. Cheguei lá para pedir algo, a mocinha que me atendeu, ela tava monossílaba, sabe? Eu perguntei a ela qual que era o salgado e ela falou, isso daqui é de presunto e queijo. E esse? É hamburgão. Sabe quando a pessoa ela não tá afim, ela não tá feliz, não fez, enfim. Uma sequência de informações aí pra gente poder falar. Será que eu tô muito errada nas minhas análises? Me ajuda? Penso no Uber, várias coisas podem ter acontecido, né? De repente a viagem não compensou, de repente a Uber tá repassando um valor abaixo, ou aconteceu algum imprevisto no carro, de repente algo na família, ou simplesmente realmente ele não quis, né, me buscar, ele não tem obrigação, embora seja um serviço, eu entendo a Uber e o BlaBlaCar, principalmente como carona, uma troca, né? Mas em relação ao BlaBlaCar, o que poderia ter acontecido? Será que furou o pneu? Será que ele desistiu da viagem? Será que ele não quis mais me levar? Agora, quando a gente fala da mocinha lá, da lanchonete, talvez ela tava no mau dia, talvez ela não tá contente no emprego dela, de repente ela queira mudar. Enfim, não tá mais afim, né? De atender bem, de falar com o cliente, de dar um bom dia, de dizer quais são as coisas. Considero todas essas variáveis, né? Porém, o que eu quero dizer aqui é sobre a responsabilidade com o outro, né? Se você aceitou uma carona para São Paulo, sabendo que as pessoas se programam, sabendo que as pessoas estão indo por um motivo, acho que o mínimo, assim, é uma mensagem: olha, eu não vou mais, ou eu troquei de horário, ou o pneu furou, não vou conseguir te pegar, desculpa. Não custa mandar uma mensagem, né? Seriam ali questões de segundos. Mas aí eu fui a São Paulo, depois eu conto como, né? Qual foi a saída, se você quiser saber, você me escreve aqui. E aí eu fiquei reflexiva em relação ao mercado de trabalho, porque muitas das vezes você não se acha boa o suficiente já sendo boa. Porque quando a gente olha pro mínimo, pro básico, que é responsabilidade com o tempo do outro, o compromisso que você firmou, a agenda, os compromissos. Hoje aí na sua empresa, as pessoas são responsíveis? Elas aparecem nas reuniões no horário marcado? Quem são essas pessoas? Líderes, pares? Quando você pede um documento, um relatório, um material e elas te falam, olha, eu vou te entregar em tal dia. Acontece isso no tal dia? Eu tive N experiências com pessoas que marcavam reuniões e não apareciam. Eu pedia tasks, né? Alinhava prazo, data, quantidade, as pessoas simplesmente não entregavam. E é um gargalo, uma dor de contratação, de retenção, de engajamento, de produtividade, de entrega, não só das pessoas ali, né, na parte operacional, mas quando a gente vai subindo aqui o macro, a gente percebe que na liderança também existe essa falta de responsabilidade com a agenda. Não é que você tem que ser 100% fidedignamente a sua agenda. Pode acontecer um imprevisto, um trânsito, alguém da sua família passou mal, enfim, internet, né, cada vez mais. Mas será que não é um comportamento repetido? Imagina que aí na reunião a galera chega atrasado sempre. Se você está nesse ambiente, principalmente se é a liderança que não tem essa responsabilidade, qual é a tendência? A reunião sempre atrasa 10 minutinhos, então eu vou chegar 10 minutinhos depois. E aí o time começa a fazer a mesma coisa. E aí a reunião que era para começar às 9, começa às 9h30, como se nada tivesse acontecido.
E aí, sem nem perceber, você tá numa cultura que de repente está te deixando uma má profissional, não que você seja, mas é porque você foi influenciada pelo meio. A senhora faz tudo o que te pedem, né? Você consegue entregar no horário, no dia marcado, seja um projeto, uma apresentação, uma reunião, enfim, você se programa, você estuda, você se planeja. Você costuma ser bem responsável com tudo que te pedem, a ponto de você se sentir sufocada, sobrecarregada, parece que só você tá fazendo o que devia. Você hoje se encontra nessa situação? Porque se sim, não espera ninguém te reconhecer, te dizer que você é boa, porque isso não vai acontecer. É você que tem que olhar pra ti e falar, cara, eu sou boa mesmo. Será que eu tenho que estar aqui? Será que eu faço um movimento? E aí, talvez por falta de planejamento de carreira e de plano de ação, você fica esperando alguém te falar. Já fiz isso uma vez comigo mesmo, tá? Fiquei ali esperando um milagre, alguém que me reconhecesse como bom, já sendo bom, né? Até que eu descobri que eu podia eu mesmo criar o meu planejamento de carreira e, portanto, decidir os meus movimentos, ficar nessa empresa, trocar de empresa, construir a minha notoriedade no mercado, que é o que a gente faz aqui com as mentoradas da FDC, né? São 3 passos. Definir, desenhar e mapear habilidades, interesses, competências, nivelar a senioridade, primeiro passo. O segundo é colocar em prática o seu desenvolvimento a partir do planejamento que a gente desenha, né? E aí a gente percebe em qual empresa a gente vai colocar em prática para poder desenvolver, crescer, ser reconhecida. E o terceiro passo, criar notoriedade no mercado de trabalho e internamente, o network, a rede de contato, para que o seu nicho, a sua indústria, o seu mercado te conheça e te mande convites de entrevista, palestras, enfim, para você ser vista como reconhecida. Isso é para a senhora perceber que você não precisa, tá? Esperar que uma liderança, alguém de fora te reconheça como boa, já sendo boa. Eu dei aqui um exemplo de um básico bem feito que a maioria não faz. Então, se você faz, você já é boa. Talvez te falte apenas um olhar mais estratégico, mais analítico e business para sua carreira também. Acopla-se isso ao que você já faz e se desenvolve sozinha aí nesta empresa ou em outra, porque a sua carreira é independente da empresa, tá? Tem uma parte do livro de 0 a 1, né, que é muito inspirado no empreendedorismo do Vale do Silício, que ele diz por que o 20º funcionário ou funcionária escolheria trabalhar na sua empresa. E aí tem o tripézinho de desafios, pessoas e propósito. Será que o pilar pessoas te motiva a continuar? Será que são pessoas que te ensinam, te inspiram, te puxam para cima? Pessoas que de fato estão trocando ou são pessoas que estão te afastando do sucesso profissional porque você acaba reproduzindo padrões que são ruins hoje numa cultura, no mercado, no desenvolvimento, no que eu entendo como referência. Então, um exemplo simples da minha ida a São Paulo nos traz reflexões, né, de clima de cultura, de liderança, de desenvolvimento de carreira e, sobretudo, de entregar o mínimo e o básico bem feito dentro daquilo que a gente pode entregar com os recursos que a gente tem, é fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho hoje. Você tem feito isso? Se sim, liga um alerta, olha para sua carreira, analise melhor o contexto, porque de repente você está se doando demais no lugar errado. Como que tá hoje?